Graça e paz, queridos amados de Deus. Mais uma vez hoje, eu, irmã Deise Pimenta, venho trazer uma palavra de fé e esperança para os nossos corações. Eu estive estudando sobre uma palavra chamada koinonia. E esta palavra ela tem uma origem grega e tem o seu significado como comunhão. Então vamos falar hoje sobre alguns versículos da palavra de Deus que nos ensinam como é ter comunhão, como nós devemos agir para ter a comunhão uns com os outros. Bom, a comunhão é um ato de ter tudo em comum. É uma coletividade, é comunitário. Aquilo que é público é comum a todos. Lá no livro de Atos 2:42, nos ensina exatamente o que é ter comunhão. Está escrito assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, o que nós aprendemos com os discípulos de Jesus? Eles se dedicavam ao ensino da palavra. E o ensino da palavra gera a comunhão, que gera a comunicação, que gera a contribuição, que gera compartilhamento, que gera confraternização, que gera participação no partir do pão e nas orações. Estes elementos os apóstolos vivenciaram no período em que caminharam com Jesus aqui na Terra. E quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, automaticamente nós cumprimos os ensinos de Jesus. O que nós aprendemos também com os apóstolos? A dedicar-se uns aos outros. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 10. Está assim escrito: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Então, aprendemos como membros do corpo de Cristo a nos dedicar uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, dando honra ao meu irmão, aquele que está caminhando comigo. Nós aprendemos também a aceitar o outro, assim como está escrito em Romanos 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Aprendemos a aceitar o outro, assim como Cristo nos aceitou. Nós aprendemos isso em Romanos 5, versículo 8, que está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aprendemos também, com os apóstolos de Jesus, a exortar o outro. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, está escrito: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificar uns aos outros. Então aprendemos, precisamos compreender, ajudar o irmão nos momentos de ações. Precisamos estar prontos e ter a sensibilidade para poder caminhar com o nosso irmão, amando, respeitando aquele momento que ele está passando. Também aprendemos com os discípulos a amai-vos uns aos outros. 1 Pedro 1:22 está escrito assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros com um coração puro. Amar, queridos, é um mandamento de Deus, não temos opção. Se você pergunta, irmã Deise, eu sou obrigada a amar? Sim, somos, temos que amar, não temos escolha. E diz que purificando a nossa alma, ou seja, precisamos ser verdadeiros, amar ardentemente, sem fingimento o nosso irmão. Aprendemos também que precisamos ter harmonia uns com os outros. Em 1 Pedro 3, versículo 8 está escrito: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Queridos, o que é ser compassivo? Compassivo significa você ser piedoso, você ser sensível, você ser amoroso.
Seja compassivo com seu irmão. Queridos irmãos, nós fomos regenerados não por meio de uma semente que perece, mas por meio da palavra de Deus viva e permanente. Leia em 1 Pedro 1,24, que está escrito: toda a humanidade é como a erva, e toda a sua grandeza é como a flor da erva. A erva murcha, a flor cai, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então nós precisamos estar permanentemente ligados ao Senhor através da sua palavra. Assim nós conseguiremos amar o irmão, respeitar, honrar o nosso irmão. E assim como eu comecei este vídeo, eu vou terminar falando sobre os irmãos da igreja primitiva que perseveravam nos ensinos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles nos deixaram um exemplo. Basta seguirmos e o Senhor acrescentará à igreja aqueles que precisam ser salvos por mim. Queridos, fica com Deus. Que esta palavra ela possa penetrar no seu coração e fazer a diferença no seu dia a dia, na sua caminhada, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança. Esse exemplo da palavra de Deus está em toda a Bíblia, para que nós possamos nos deleitar e fazer a vontade do Senhor e sermos um canal de Deus para a salvação de Amém.